Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com notícias, novidades aí e também atualizações do Vascão, cara. O Vasco fez uma proposta oficial para contratar o meio-campista da seleção dos Estados Unidos. Vamos falar da possível chegada desse jogador. Também vamos falar do Rodrigo Caetano. Ele disse se existe a possibilidade de trocar o Atlético Mineiro pelo Vasco em 2024. É sempre bom lembrar que dias atrás o Paulo Brax estava sendo especulado no Galo, hein, cara? Será que vai ter um troca-troca? Vamos falar disso. Rodrigo Caetano falou sobre esse assunto. Também vamos falar aqui do Gabriel Peck, também a situação de estrangeiros no elenco do Vasco, que vem tendo aí o maior número de estrangeiros entre os clubes do Campeonato Brasileiro, tudo isso e muito mais. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal, falta muito pouco para a gente chegar a 197 mil inscritos e também chegar a 200 mil inscritos, que é uma meta tão importante, uma marca muito importante para o nosso canal, que está aí no ar desde 2019. Muito obrigado aí a galera que está sempre me acompanhando aqui desde o início, desde a metade, e aquele que chegou aqui ontem no nosso canal. Valeu demais! Bom, pessoal, o Vasco é um dos clubes da Série A com o maior número de atletas estrangeiros no seu elenco. Em fevereiro deste ano, a CBF informou a ampliação no limite de estrangeiros autorizados a participarem das partidas nacionais no Brasil. O número de atletas, que antigamente era 5, cresceu para 7. Ao fim da janela de transferências, aí, no último dia 2 de agosto, 8 times da Série A atingiram a cota, né? Sendo que 3 deles têm mais gringos do que podem utilizar, né? O Vasco, juntamente aí com o Botafogo e o São Paulo, são os clubes que têm mais gringos aí do que podem relacionar por partida, né? O Vasco atualmente conta aí com o lateral direito Pumita Rodrigues, uruguai, o meia Carabarral, Pablo Verrete, Luco Orediano, Manuel Capasso, todos argentinos, o Garmedel, chileno, Matias Galaza, paraguaio, e o Sebastião Ferreira, paraguaio. Todos esses são jogadores estrangeiros que estão hoje no nosso elenco. E o Vasco, como eu disse, só pode relacionar 7 jogadores desses por partida, né? Atualmente o Vasco conta com 8 estrangeiros e muito possivelmente, quando tiver todos à disposição do técnico Ramon Dias, um deles, obviamente, terá que rodar e vai ficar de fora aí da lista dos relacionados. Eu acredito que vai sempre sobrar para o Matias Galaza. Alguma coisa me diz que vai sobrar para o Matias Galaza nessa história aqui, exceto se o Vasco contratar mais jogadores gringos, né? Se vir mais jogador estrangeiro, mais jogadores estrangeiros serão cortados aí da lista de relacionados das partidas aí do Vasco, né? Pode ser que sobre também para o Gabriel Carabarral, que também é um outro jogador que não caiu nas graças do torcedor vascaíno, assim como o Matias Galaza. E para você aí, torcedor, você acha que o Vasco está bem servido de jogadores estrangeiros? Se você esperava que viria jogadores melhores do que esses que estão hoje no nosso elenco, deixa aí nos comentários aí quem para você tem que perder a vaga na lista de relacionados quando o Vasco aí tiver todos esses jogadores à disposição aí do Ramon Dias. Bom, pessoal, o atacante Gabriel Peck vem sendo líder do Vasco em gols e participação em gols aí nessa temporada. Atualmente o jogador fez 29 jogos com a nossa camisa nesse ano de 2023, marcou 9 gols, ultrapassando aí o ex-jogador do Vasco, Pedro Raul, deu 3 assistências, teve cerca de 10 chances criadas aí por jogo, 29% de aproveitamento em cruzamentos, inclusive o gol do Verrete foi um cruzamento aí quase errado do Gabriel Peck, mas que deu certo, ele acabou fazendo o gol, o Verrete, artilheiro do Vasco. A gente espera que o argentino balance muita rede aí nesse Campeonato Brasileiro, e o Gabriel Peck deu assistência aí pro primeiro gol do argentino, né? O jogador também vem sendo bom em roubar bolas, né? 110 bolas recuperadas aí. E em média o jogador vem tendo cerca de nota 7 por jogo, cara. Isso daí mostra a eficiência do Gabriel Peck, que pra gente ainda é um jogador muito limitado, né? Eu não sou um fã do Gabriel Peck, um fã indiscutível dele, mas eu sei do esforço do atleta, sei também das limitações do jogador, e ele tenta fazer o que ele pode, né, cara? É um jogador muito limitado, mas ainda tem raça, porque ele torce pro Vasco, né? Se ele não fosse torcedor do Vasco, eu acho que ele não jogaria absolutamente nada, porque ele tem muitas limitações, e com certeza o Gabriel Peck é um jogador que sempre joga bem no Campeonato Carioca, chega no Campeonato Brasileiro, o futebol dele cai drasticamente, ele vai parar no banco de reservas, e agora nesse momento da temporada que ele está tentando retomar essa condição de titular aí no time do Vasco, né? Vem sendo peça importante aí para o Ramon Dias, e a gente espera que ele
cresça com a chegada do treinador argentino, para que ele evolua a cada ano, né? Porque já tem alguns anos que o jogador já é profissional do Vasco e a gente espera que realmente chegue o momento do Gabriel Peck estar pronto, né? Porque ele ainda não está pronto, é um jogador que ainda sempre toma alguma decisão errada, já está bem melhor do que foi nos anos anteriores, mas eu ainda sinto o jogador com muitas limitações ainda que tem que ser corrigidas pelo próprio atleta, né? Dia após dia, com os treinamentos aí do Ramon Dias, eu acredito que ele vai melhorar jogo após jogo e poder ajudar mais ainda o Vasco com assistências e com gols. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa análise aí que foi feita pelo SofaScore aí sobre o Gabriel Peck, que sem dúvida nenhuma vem sendo um dos principais jogadores da temporada do Vasco. Por incrível que pareça, a fase do Vasco era tão ruim, agora tá melhorando, que o Gabriel Peck segue como líder aí de gols e participações do Vasco. Bom, pessoal, o técnico do Vasco do Sub-20 e também que foi interino do Vasco aí após a demissão do Maurício Barbieri, William Batista estaria cotado para assumir o comando do América Mineiro. De acordo aí com o jornalista Lucas Pedrosa, é um dos nomes na pauta para assumir o Coelho aí na luta contra o rebaixamento. Inclusive será adversário do Vasco caso ele vá para o América Mineiro, né? Ele surge como uma possibilidade aí de plano B para o América. O plano A do América Mineiro seria o Lisca, caso não consiga contratar o ex-treinador do Vasco, que passou pelo Vasco lá na Série B de 2021. William Batista vai ser aí o foco total do América Mineiro para tentar contratar o nosso treinador do Sub-20, né? Pode ser que ele aceite, já que deverá entender que seja uma grande oportunidade na sua carreira. Ele falou bastante disso, que era um sonho treinar uma equipe profissional e pode ser, quem sabe, ele seja efetivado como técnico profissional, não no Vasco e sim no América Mineiro. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possível saída do William Batista para um rival direto aí do Vasco que está lutando contra o rebaixamento. Bom, pessoal, o diretor executivo do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, que já teve 2 passagens aí pelo Vasco, falou sobre a possibilidade de trocar o Galo pelo Vasco aí em 2024. De acordo aí com o jornalista Jorge Nicola, o diretor executivo não deverá ficar no Atlético Mineiro para a próxima temporada, que inclusive dias atrás teve o nome do Paulo Brax especulado no Galo, que ele seria o diretor executivo do Atlético em 2024. A gente não teve uma confirmação dessa informação, se realmente isso irá acontecer. Seria um grande sonho para nós torcedores, né, cara? Uma troca aí do Paulo Brax pelo Rodrigo Caetano seria ótimo, né, cara? Trazer um dos melhores profissionais na área para o nosso clube e mandando um dos piores para o Atlético Mineiro, né? E caso fique na Série A, pode ser que seja extremamente importante o Vasco contratar o Rodrigo Caetano na montagem do elenco do ano que vem, né? Porque vai ter que fazer uma nova montagem aí, trazer grandes jogadores, dispensar jogadores que não deram certo com a nossa camisa, que ainda estão no nosso elenco. Seria um grande nome, na minha opinião, para assumir a diretoria do Vasco, né? Porém, até agora o diretor executivo confirmou que não existe absolutamente nada, não chegou nenhuma proposta do Vasco quanto a esse assunto. Obviamente, tanto o Vasco quanto o Atlético Mineiro deverá esperar acabar essa temporada para definir aí o futuro dos seus diretores a partir do ano que vem, né? Muito possivelmente, eu acredito que os dois deverão sair dos seus clubes, só que isso não significa que um vai para um time e outro vai vir para o outro, né? A gente esperava que o Paulo Brax fosse demitido agora, juntamente com o Luiz Melo, só que o que a gente está vendo é que ele deverá seguir no Vasco, ao menos até o término dessa temporada. Vamos aguardar, ver se o Vasco vai conseguir fazer algum contato para trazer o Rodrigo Caetano aí. Quando o Atlético Mineiro der o ok que ele não vai permanecer mais, o Vasco tem a obrigação sim de ir buscar informações e tentar a contratação do Rodrigo Caetano para a próxima temporada. Deixe nos comentários se você acha interessante a volta do Rodrigo Caetano, que até agora não confirmou a proposta do Vasco, mas que pode acontecer sim, essa possibilidade sim em 2024. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui da proposta oficial que o Vasco fez pelo meia norte-americano Alan Sonhora, jogador que tem passagens aí por clubes argentinos e estava jogando no Juárez do México, está livre no mercado. O meia de 24 anos é da seleção dos Estados Unidos e o seu último clube, como eu disse, foi o Juárez lá no México. Ele teve uma ótima passagem pelo Independiente na Argentina, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, ele nunca jogou no futebol norte-americano, exceto aí, como eu disse, na seleção dos Estados Unidos. Ele tem dupla nacionalidade, né? Argentino e também norte-americano. Ele fez praticamente sua carreira todinha na Argentina até se transferir para o Juárez no ano passado. E esse ano ele está livre no mercado. Ele não conseguiu jogar o mesmo futebol da época do Independiente lá da Argentina no clube mexicano.
Na última temporada com a camisa do Juárez foram apenas 8 jogos, nenhum golzinho marcado e apenas uma assistência. No Independiente em 2022 fez 42 jogos, marcou 6 gols e deu 2 assistências, o que credenciou ele a ser convocado para a seleção norte-americana, e ele era o camisa 10 do Independiente, né? Com certeza esse nome deve ter o aval aí do técnico Ramon Dias, porém o Vasco encontra uma alta concorrência aí para contratar o jogador, já que ele está livre no mercado, os clubes terão que arcar somente com os salários do atleta. Isso facilitaria o negócio com vários times, né? Inclusive com o próprio Vasco. De acordo com as informações aí do Sport News Mundo, o jogador estaria aberto aí para atuar no futebol brasileiro e já existe sim a proposta do Vasco na mesa do atleta. Vale ressaltar que o desejo do Vasco é resolver essa questão da contratação de um camisa 10 até essa semana, no máximo até essa semana, já que muito possivelmente o Paulo Brax irá conceder uma entrevista coletiva para dizer que foi finalizada as contratações de jogadores. O Vasco ainda, além de um camisa 10, busca a contratação de um zagueiro que atua pelo lado direito. Na minha opinião, ainda precisava contratar mais um atacante de lado, cara. O Serginho parece que não deu certo aí com o Ramon Dias e, na minha opinião, teria que trazer um ponta esquerda. Mas o Vasco vem encontrando muitas dificuldades no mercado e se contratar um camisa 10 ainda será grande coisa, porque eu não esperava mais que o Vasco trazesse nenhum meia de criação depois das negativas do Lanzini, que foi pro River Plate, e também do Vieto. Não achava que o Vasco iria tentar contratar mais algum meia e agora as informações a gente tem que fez essa proposta oficial para o Alan Sonhora. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.